O que vai acontecer na Guerra do Fim dos Tempos, a Guerra de Armagedon? E o que você pode fazer para ser salvo dessa guerra terrível que ela é descrita nos profetas Ezequiel e Isaías, da destruição terrível que vai acontecer no nível de guerras globais? E quando isso vai acontecer? Será que isso é verdadeiro? Como você pode fazer para entender os segredos que estão codificados lá dentro e entender como isso pode afetar a sua vida para você ter uma vida exponencialmente melhor? Porque energias estão se movimentando, ainda temos um tempo, mas em alguns anos vamos ter uma tremenda oportunidade de uma bifurcação maior ainda, de separar a luz da escuridão e ser desse cinza, esses 50 tons de cinza. Então, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da 91 Escola de Kabbalah, e nesses últimos anos, meu foco principal é o curso chamado Astrologia Cabalística, formação, certificação no curso Astrologia Cabalística, no qual eu estou dando para você uma oportunidade de ser um facilitador de correção espiritual, de elevação espiritual para os demais. Mesmo se você não entende de nada sobre astrologia, Kabbalah ou espiritualidade. E eu vou compartilhar contigo um trecho da aula no qual, dentro do curso de Astrologia Cabalística, eu revelo uns segredos profundíssimos e importantíssimos sobre a ideia da Guerra do Fim dos Tempos, o que significa a Guerra de Armagedon, ou em hebraico chamada Guerra de Gog Magog. E se você tiver interesse em estudar mais, no descritivo do vídeo você vai encontrar mais informações sobre como você pode aprender mais no curso. Então, sem delongas, aproveite esse trecho da aula. E a ideia de como isso influencia a Guerra do Fim dos Tempos. E já vou falar para você que esse é um tema que eu já meio que prometi que eu vou falar sobre isso com todos os alunos e a comunidade da 91, que a gente começou a falar um tempo atrás sobre a Era Messiânica, que eu falei durante uma transmissão de um Shabbat. E para facilitar, eu também vou deixar esse vídeo nessa página para você, se você quiser. Você vai ver que é um vídeo que ele tem mais ou menos, acho que tem quase 2 horas de transmissão. Não se preocupe, você não tem que escutar todas as 2 horas. A aula em si ela tem uma duração de 1 hora, depois tem mais 1 hora de conexão espiritual. Então, é mais ou menos metade do tempo. Não é obrigatório, se você quiser. Recomendo, vai dar para você um belo contexto. Então, na verdade, será até bom você primeiro assistir aquele vídeo e depois voltar para esse, se você quiser ficar mais contextualizado. Se você não tem força, paciência ou não te interessa saber o que vai acontecer no fim dos tempos e de uma forma completa, então não precisa ver, tá? E também, então, eu acho que eu vou postar esta aula por completo ou partes dessa aula gratuitamente para a nossa comunidade de forma geral. Então, eu já peço perdão que talvez eu vou reexplicar algumas ideias que já explicamos, repetir umas coisas um pouco básicas, que é sempre bom a gente lembrar, às vezes a gente é bom ter esse contexto. E eu estou te explicando porque, de novo, eu acho importante, eu vejo isso uma responsabilidade da minha parte de compartilhar esses conceitos, e eu quero também que pessoas saibam e sintam, ok, essa é a aula de Kabbalah que o Daniel ensina. Às vezes a gente vê pessoas que eles promovem seus infoprodutos e o que eles promovem é tudo cheio de efeitos e coisas, sabe, maquiagem e edições e tal. Aí você pega o curso em si e é tipo bem menos assim, bem menos esforçado. Que eu pessoalmente vou te falar, eu não me interesso nessas coisas, como bom pisciano, né, tudo, né? O que me interessa é que tenha o conteúdo, certo? Mas eu quero dizer, eu tenho esse lado meu que eu gosto de mostrar para as pessoas. Inclusive tem um período muito longo que eu postava pedaços de aula para a pessoa saber o seguinte: em vez de te convencer, faça o curso que é bom, veja esse pedaço do curso, é assim que é. Gostou? Claro que eu era chato, eu deixava um teaser, eu deixava as pessoas curiosas. Acho importante também a gente fazer, não pode só entregar de graça, mas está aí. Bom, 3 minutos de introdução para te explicar essa questão, ok? E com isso em mente, vamos então falar um pouco sobre Netuno em Áries. Então Netuno vai entrar em Áries a partir de 2025 e vai ficar lá mais ou menos uns 14 anos, como já aprendemos, que é um planeta geracional. Ele fica 13 a 14 anos no mesmo signo, ou seja, ele influencia toda essa geração, especialmente quem vai nascer de 2025 a 2039, vai ser uma geração completa que vai ser influenciada de uma certa forma. Falamos que a influência principal de Netuno, falamos no curso, nas aulas anteriores, que é a tshuva geracional, é o despertar do arrependimento espiritual de uma geração inteira,
no aspecto de despertar um desejo mais puro, mais simples, mais reto, sabe? Não a serpente que é um pouco assim, um pouco assado, mas eu quero assim, mas eu tenho vontade de comer chocolate, mas também vontade de sorvete, mas também vontade de manter minha saúde, mas também vontade de ser popular e eu quero também ser com os meus amigos e não falar que não é bom comer doces, porque eles vão me julgar, então eu quero também amigos, mas também quero minha saúde, mas também quero fazer coisa. Não, reto, simples, é o que é. Sim, é sim, não é não, sem essas confusões. Que Netuno faz exatamente isso, ele traz muita confusão, traz ilusões, desilusões, sonhos que podem ser sonhos bons, a ideia de você ter um sonho de uma forma figurativa, ou até literalmente sonhar de noite, sonhos com insights e visões melhores sobre como você pode melhorar a tua vida e a humanidade. E pode ter muitas desilusões e ficar sonhando acordado e desperdiçar tempo e energia. E os sonhos e visões que as pessoas têm levam a soluções, como falava um grande pisciano Einstein, né, que imaginação é mais importante do que inteligência. Esse é um pisciano, né, peixes regido por Netuno, falou dessa ideia. Se você realmente sabe usar a sua visão e a sua imaginação, isso pode direcionar a inteligência para o lugar certo. Ok? Bom, então quando Netuno ele entra em Áries, vai ser próximo, daqui a pouco, em 2025 para 2039, e como a gente sabe, a última vez que isso aconteceu foi em 1861 até 1875, ou seja, isso aconteceu muito tempo atrás. E a próxima vez que isso vai acontecer vai ser lá em 2189 até o ano 2230, por aí. Então a gente tem um período muito especial. E Áries é um planeta que é conhecido como é um signo conhecido como muito forte, destemido. Ele gosta de breakthroughs, certo? Ele gosta de quebrar as barreiras que ninguém conseguiu quebrar antes. Gostam de ser os pioneiros, ser os primeiros, ser os líderes. E tem um outro lado que também é um lado negativo de Áries, que é o egoísmo e o egocentrismo. Arianos eles não são necessariamente egoístas, tanto quanto eles podem ser muito insensíveis e muito egocêntricos. Primeiro eu, e depois eu, e depois eu, e depois talvez você, mas eu também. Eles têm muito essa questão de olha para mim, e olha eu. Então, já pegamos um Netuno, que ele pode ser um planeta mais sensível, que traz sensibilidade e espiritualidade, elevação espiritual. Também tem o lado negativo, que é o escapismo e vícios, e drogas, e álcool, e desilusões, tem os dois lados. Coloca um Áries, o signo de Áries, nesse planeta, o que isso vai acontecer? Isso vai trazer muita força. A gente fala de brincadeira que, de uma certa forma, a correção espiritual de um pisciano é ser mais ariano, e do ariano é ser um pouco mais pisciano. Que é uma muito sensível, outra insensível, um tem medo de tudo e meio que passivo, e o ariano é cheio da proatividade, e vamos fazer energia e vamos. Meio pisciano meio que, não sei, mas eu sinto, mas acho que tive um sonho, mas enquanto que ele está pensando, o ariano já foi, passeou, voltou, falou com os amigos, foi para a escola, fez tantas coisas, enquanto que o pisciano ainda está pensando, mas por que Deus não gosta de mim? Por que a vida é assim? Então, claro que eu estou agora exagerando muito, e tem piscianos que são super energéticos e tem arianos que são super apáticos, mas de forma geral essa é a ideia. Então, se coloca os dois juntos, pode ser uma tremenda correção, pode dar mais força. Se você está, de novo, seguindo as aulas certinho da astrologia cabalística, na aula passada falamos que Netuno ele está em Peixes agora, e Netuno em Peixes pode gerar uma geração muito apática, muito fraca, cheia dos mimimis e de ninguém me entende, eu preciso de mais colo, e mais me dá um colinho, e mais um colher de chá. E tem que saber como arregaçar as mangas e falar sobre o que? Sai do seu conforto, faça funcionar. Mas eu tentei, mas não consegui, mas eu não sei. Você não sabe? Então aprende. Certo? E de novo, dentro do curso de astrologia cabalística, com parte dos seus inúmeros bônus, você tem acesso, por exemplo, a um workshop Avance, que a gente explica sobre a ideia da pirâmide de PNL do Robert Dilts, de como você sai da estagnação, tem todo um processo de você saber onde você está, e se você está no lugar certo, e depois se você está fazendo as coisas certas, e como você aprender como se melhorar, e depois todas as questões internas de valores, de identidade, de crenças, de espiritualidade, tem todo um negócio. Isso é uma ferramenta de inúmeras ferramentas que você tem lá dentro. E eu tenho falado isso nas últimas aulas porque é importante você manter em mente. Eu fiz questão de dar para você todo esse arsenal de formação completa em coaching e módulo business,
um workshop Vida Ininterrupta com várias técnicas e ferramentas comprovadas cientificamente e na vida real que funcionam. Não só tipo astrologia, seu Netuno está em Áries, ferrou, cara, está ferrado, tem que fazer. Netuno em Peixes, e quem nasceu na geração Netuno em Peixes, acabou, é frescura, é cheio de frescura. Ok, temos um problema. Como você vai ajudar a pessoa? Tem um arsenal, um monte de ferramentas, ideias, práticas. Claramente, aprendemos durante várias aulas como você usa essa ferramenta para essa questão, aquela ferramenta para aquela questão, aquela ideia para aquela questão. Chega a um certo ponto no curso que também você tem que começar a pensar sozinha como você vai fazer isso. Então, vamos lembrar, então, de novo, temos alguma oportunidade. 2025 a 2039, Netuno vai entrar em Áries, eles podem se corrigir. Isso pode fazer com que Netuno seja mais forte, menos mimimi, menos, digamos assim, medos e frescuras. E, de outro lado, também pode amaciar um pouco, amortecer um pouco essa insensibilidade ariana e a necessidade de vamos quebrar a parede a qualquer custo, certo? O ariano ele bate a cabeça na parede, até que na parede dói, mas a pergunta é, será que precisa ficar batendo a cabeça na parede? Sim, que eu vou quebrar essa parede. Calma, tem uma porta aqui do lado, você não viu? Eu não vi que tem uma porta aqui. Pois é. Então, essa questão do Áries que é muito assim, vamos pensar um pouquinho, vamos imaginar, visualizar, ou seja, vamos assim entrar para dentro de nós mesmos um pouco. Então, pode ser uma tremenda correção muito positiva. Agora, de outro lado, temos o lado negativo, que pode ser uma geração que pode ser muito violenta, muita força negativa para o lado da espiritualidade. Pode ser uma geração muito forte espiritualmente, uma geração que fala, chega, basta, a vida não está funcionando, o mundo está indo para o lugar errado, vamos mudar a vida e começa pela espiritualidade, que não adianta se mudar, o exemplo que a gente sempre dá nas introduções da Kabbalah. Você está vendo aqui, está vendo a sombra da minha cabeça, está vendo, né? Para eu mexer a sombra na cabeça, eu tenho que fazer o quê? Mexer minha cabeça para frente, para trás, para cá, para lá. Se eu tentar pegar minha sombra e fazer ela mexer, eu sou louco, né? O mundo físico é a sombra. Se eu quero movimentar as coisas no mundo físico, temos que movimentá-las na sua raiz dos mundos espirituais superiores. Como? Aí a gente aprende, de novo, você ganha acesso a todo um pacote de módulos de Kabbalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem toda a estrutura para você. Mas como a gente entende que a mudança acontece primeiramente nos mundos espirituais, depois no mundo físico. Então, vai ser uma geração que vai falar, basta, chega, vamos mudar a coisa de verdade. Agora, pode ser uma geração que também seja muito intolerante espiritualmente, que pode levar a uma bifurcação maior ainda de que meu caminho ou nada. Ou seja, você não acredita no meu caminho, então você não presta para nada, e sabe o que? Eu nem vou me envolver com você, não vou desperdiçar meu tempo contigo, eu vou somente focar no que eu acredito. Sabe o que? Às vezes é bom a gente ter foco, às vezes realmente a gente desperdiça tempo com pessoas erradas. Mas será que precisamos também promover a intolerância? Não. Muito cuidado, uma geração que pode promover muito essa ideia de falta de tolerância em relação a crenças, ideais, que eu acho que já tem tido um trabalho tão bonito, especialmente no Brasil. Acho que no Brasil, que todos podemos falar do Brasil, vamos lá, Brasil tem esse problema, aquele. Também tem coisas boas, como qualquer outro país do mundo tem coisas ruins e coisas boas. Uma das coisas que eu posso falar para você como estrangeiro, aqui nesse país tem muita delicadeza, tem muito respeito aos caminhos espirituais, a outras religiões, que eu aprendi muito com isso, aprendi muito a baixar minha cabeça, ser mais humilde. Quantas vezes eu até errei por ignorância minha. Eu sou um grande mestre de Kabbalah e não saber que, por exemplo, macumba não é uma coisa somente negativa. Eu não sabia disso. E uma pessoa, uma vez, eu falei isso em uma aula, porque o quê? Há uns 20 anos atrás, ou mais até, na verdade, uns 30 e poucos, quando eu era criança aqui, se falar, fizeram uma macumba para alguém, era tipo o quê? Alguém fez uma magia, um feitiço negativo, uma magia negativa na pessoa. Então, eu na minha ignorância, eu esqueci, lembrei dessa forma, esqueci que também eu não sei tudo. Então, você de repente vai ter, sabe o que? Nem tudo é negativo, nem tudo é positivo. Você vai aprendendo a abrir os horizontes e respeitar os demais e ter mais tolerância, mesmo sendo no mesmo caminho. Certo? E eu acho uma coisa muito bonita aqui nesse país, especialmente que é forçado por lei. Eu acho que quando você força por lei, de repente, cuidado. Mas sabe o que? Essa é uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita. Até falo, inclusive, como neto de sobreviventes do Holocausto. Certo? Meus avós foram perseguidos
aliás, parte grande da minha família, centenas de família Quintner foram perseguidos por serem judeus e foram assassinados por serem judeus. E hoje em dia tem leis que falam que isso é proibido de fazer, especialmente aqui no Brasil. Então eu digo, tem muita coisa bonita, tem que ter cuidado com a intolerância. Você não concorda, você não quer, beleza, segue o teu caminho, deixa outro seguir o dele. Se você acreditar realmente em Deus, a luz toma conta de todo mundo, e quem está fazendo a coisa errada, a luz com amor e carinho vai ajudar a pessoa a chegar no caminho certo, assim como a luz vai ajudar você a chegar no caminho certo se você faz as coisas mais ou menos não muito certas. Então, cuidado muito com essa geração de despertar um fortalecimento de vamos fazer também de... Pode criar uma intolerância. Essa intolerância pode levar a um lugar um pouco perigoso, que já vou falar sobre isso, e está ligado ao segredo do fim dos tempos, da guerra dos fins dos tempos, a guerra de Armagedon, guerra de Gogo Magogo, tá bom? Então, mais uma questão importante para manter em mente é que é uma geração que pode despertar também, vai ter mais vitalidade, mais vontade de viver, mais vontade de não aceitar mais uma vida mais ou menos, não, quero viver com toda a energia, com tudo que eu tenho. E também uma geração que pode buscar mais a simplicidade, sabe? Porque o Netuno complica, Peixes complica, Áries ele simplifica. Áries são pessoas inteligentes, não me entenda errado, a gente gosta de tirar sarro de todos os signos, certo? E Áries, por exemplo, a gente fala primeiro, o Áries ele pula na piscina, e depois ele verifica se tem água na piscina, e depois ele pensa, por que eu pulei na piscina de verdade? Nem me lembro. Então claramente é uma coisa engraçadinha, mas arianos são pessoas muito inteligentes, inclusive eles têm muito essa questão da tática militar, estratégia militar. Estratégia não é necessariamente uma coisa que todos os arianos têm, eles não gostam de pensar para daqui a 20 anos. Eles não gostam muito de jogar xadrez, mas eles são muito mente afiada, sabe? Eles falam em hebraico morrif, eles têm apimentado, afiado, eles podem ser muito inteligentes e rápidos, sabe? A cabeça vai rápido. Claro que tem que aprender calma. Você acha que tem a resposta certa? Calma, respira fundo. E Netuno ajuda a falar calma, respira fundo. Também pode respirar fundo demais e se confundir. Então Áries fala, não, eu vi a minha resposta, verifiquei, reverifiquei realmente, não, vi um erro aqui, corrigi, agora vamos, certo? Uma coisa muito positiva nesse quesito mais uma vez. Então, piscianos são pessoas também têm a sua inteligência mais complexa, mas a sua inteligência Áries mais simples e também então pode gerar uma busca por soluções simples, muita inteligência, ou seja, muita coisa boa. Então, como a gente vai chegar aqui no fim dos tempos? A questão é que o Áries ele tem muito egoísmo e egocentrismo. E já Netuno ele é o planeta da sensibilidade, o planeta do altruísmo. Não sei se altruísmo é uma palavra muito certa para Netuno, mas ele busca mais pensar no outro. E aqui, isso pode ser uma geração que realmente vai ser, de novo, como falei, muito impaciente ao outro. Então, temos que manter a nossa tolerância e também a paciência. Assim, mas não tem mais força para o outro que fala que não sei o que reclama das mesmas coisas. Resolve! Calma, paciência. Respira fundo. Às vezes, é só de escutar o outro ser humano, já a gente está dando para uma outra pessoa uma tremenda ajuda. A maioria dos seres humanos sabe o que eles têm que fazer, eles já sabem qual é a solução, mas precisa de ventilar, não tem com quem falar. Só de dar esse espaço para pessoas também é maravilhoso e muito importante. Ok? Então, algo que a gente tem que manter em mente também sobre o Netuno em Áries, e de novo, dentro do curso você tem acesso à apostila sobre como isso vai afetar a vida amorosa e a área de trabalho, a vida familiar e nas amizades, está tudo para você escrito na apostila. O que eu quero falar contigo é sobre a ideia de geração de Netuno em Áries. E como você pode ver aqui na imagem, vamos lembrar que eu já falei em aulas anteriores, que Netuno, quando ele entrar em Áries, eu vou até procurar aqui para você colocar um pointer laser. Quando esse aqui é o Netuno, certo? Ele está em Áries, como você pode ver já está em 2 graus, que isso é o ano de 2025. Em julho de 2025, ele vai entrar antes em Áries, mas eu coloquei mais para frente para você ver no mapa astral que Urano vai também entrar em Gêmeos, certo? E falamos nas aulas passadas sobre Urano que ele está atualmente em Touro, e como, por exemplo, quando Urano entrou em Touro, parte
o que significa que vai ter a energia do Urano, né? Um abalo, vai abalar a energia taurina. O que significa a energia taurina? A questão de dinheiro, a questão de saúde. E que a gente viu nesse período que o Urano entrou em Touro, Covid-19 abalou todo o sistema de saúde, abalou nossos valores como seres humanos, que também está ligado com Touro, e abalou as finanças. E também a gente viu um crescimento exponencial como nunca antes na questão de moedas alternativas, Bitcoin, a ideia de moedas... Bitcoin. Eu quero falar moedas eletrônicas, que claramente não é o termo correto. Me fugiu agora, mas sim o que eu quero dizer. Que também está ligado com Urano, que quer avanços em tecnologia, dinheiro, está ligado com Touro. Urano entrou em Touro, de repente, o Bitcoin já existiu antes, mas desde que o Urano entrou em Touro, finalmente você vê que o valor e a estabilidade do Bitcoin começou a existir. Bitcoin como uma forma geral de criptomoedas, é a palavra. Criptomoedas, que começou a se estabelecer e tem um crescimento estável desde que o Urano entrou em Touro, e como qualquer outra coisa de bolsa de valores, mais cedo ou mais tarde vai ter uma queda, né? Que agora o Bitcoin, sabe, você tem, acho que um Bitcoin está valendo uns $70 mil, uma coisa assim, ele já valia 0,001 centavo, agora está valendo $70 mil. Vai ter uma certa queda, certo? Vai ter, mas o que você tinha de montanha-russa que tinha antes, que é exatamente o Ares, agora finalmente o que? Não, Touro, finanças, Urano, está ligado com tecnologia das finanças, boom, entraram, começa a ter uma estabilidade de crescimento. E eu não digo que necessariamente as criptomoedas vão dominar o mundo, mas sem dúvida vamos ter avanços nesse quesito, que inclusive você vê, não tem que ir muito longe, o Pix. Como que o Pix mudou a nossa... Gente, eu fico pensando, como a gente não tinha o Pix antes? A gente fazia TED, DOC, você tem que esperar sei lá quanto tempo para chegar na conta do outro, você tem que pagar R$10. Pra que? Você faz na hora, pum. Daqui a pouco, inclusive, pessoas estão usando mais e mais o Pix, menos e menos cartão de crédito. Daqui a pouco, de repente, quem sabe o cartão de crédito vai ser coisa do passado. Eu vi o cartão de crédito nascer e eu acredito que ainda na minha geração, mas vi o cartão de crédito morrer. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 2 anos, mas vai acontecer. Então, estou falando assim, como eles influenciam a gente. E agora você vê que o Netuno ele vai estar em Áries, Urano vai entrar em Gêmeos, e ainda temos Plutão, finalmente vai sair depois de uns 20 anos em Capricórnio, vai entrar em Aquário. E eles criam esses 3 planetas geracionais, um triângulo amoroso fortíssimo. Você pode ver, o Plutão está criando aqui um ângulo chamado sextil, um ângulo de 60 graus. O Netuno está criando um ângulo de sextil de novo com Urano, e Urano pega de volta um trígono. E esses ângulos de sextil e trígono são ângulos que eles favorecem o fluxo de energia. Então, já vamos falar aqui da definição de trígono e sextil, para quem não sabe e quem não lembra. Mas vamos falar, gente, né? Vamos lembrar que Netuno vai entrar em Áries, enquanto que o Urano entra em Gêmeos. Eles têm toda essa angulação. E tem toda aqui uma questão de o que vai acontecer. O Plutão vai estar no sextil com Netuno e começa a criar um trígono com Urano em julho de 2023, tá? E eles criando um trio poderosíssimo no ar até agosto de 2028. E depois vão continuar de novembro de 2028 até julho de 2029. Tá? E depois em agosto de 2029 termina o sextil Urano-Netuno. Tá? E depois eu vou até mostrar para você um videozinho, de novo, para quem está no nosso curso, você vai ter um videozinho mostrando para você como isso funciona. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso aqui agora. Mas o que é importante a gente manter em mente é que até inclusive Netuno vai ficar estacionário quando o Urano entra. Então, o que significa Netuno vai estar estacionário esse S? A gente sabe que planetas eles têm uma questão ótica ilusória, que eles estão dando a volta ao redor do Sol, sempre na mesma direção, mas sendo que a gente também está dando a volta ao redor do Sol e nós temos uma velocidade diferente em comparação, especialmente planetas geracionais, que eles são bem mais lentos do que a Terra, demora mais tempo. Então tem um período que eles vão parecer que estão retrógrados. Parece que está indo para trás. Não é que está indo para trás, é que a gente está indo mais rápido, parece que está indo para trás. Aí tem um período que depois parece que ele está indo para frente de volta, e entre a marcha ré e para frente, tem um período que os planetas parecem que estão parados, chama estacionário. É uma ilusão ótica, não é que ele está parado, mas
Quando está parado, ele fica até inclusive um pouco maior no céu, e isso significa que aumenta toda a sua força. Então ainda vai aumentar toda a força de Netuno estacionário em Áries, com todo esse triângulo amoroso. E como isso vai afetar na sua vida? E aqui eu vou falar uma coisa para você interessante. Então, primeiramente, você tem aqui a definição, se quiser tirar um print screen, ou você tem no curso a apostila que está tudo escrito para você, a definição do que é trígono, o que é sextil, esses aspectos, certo? Mas, no final das contas, denota um fluxo de energia positivo entre esses três astros, para o bem e para o mal. Porque se são dois vilões que têm um fluxo de energia, os dois vilões eles têm mais sucesso. Essas são duas pessoas, sabe, do bem, que eles têm um fluxo de energia, então tem mais sucesso também. Para o bem e para o mal, flui melhor. Tá? Não significa necessariamente positivo, significa que a energia entre eles flui bem. Então a festa que eles querem fazer vai acontecer. Depende de nós se a gente vai conectar com um aspecto positivo ou negativo de cada um dos astros em cada um dos signos. Falamos que todos os aspectos da astrologia, cada signo e cada astro tem um lado positivo e negativo. Não existe planeta negativo, não existe planeta positivo. Você falava, Saturno é o grande maléfico. Sim, porque pessoas que não aprendem astrologia cabalística e não sabem como conectar com o lado positivo, e não sabem, aliás, nem conectar com a espiritualidade e superar a energia do astral, sim, vai ser um planeta mais difícil. Mas se você aprende, e não é tão complicado assim, você conecta com o lado positivo de Saturno, você aprende que Saturno é a porta de todas as bênçãos da sua vida. Como assim? Saturno é bênçãos? Sim, tem que aprender como. Então, de novo, no curso aprendemos todos os segredos de Saturno e como você pode contar com as bênçãos no mapa astral através de Saturno. Certo? Então, ainda mais a gente tem, de novo, temos dois signos em ar, ou seja, a gente vai ter Plutão em Aquário, e eu não vou falar muito sobre Plutão, porque temos ainda muito para falar sobre esse planeta. Urano em Gêmeos, ar, e ainda temos o Netuno em Fogo, que é Áries. Fogo e ar, eles fazem a festa também. O ar alimenta o fogo, ele dá combustível para o fogo, e o fogo fica mais, sabe, ele pega mais forte. E então, o fogo, em torno, quando ele é alimentado pelo ar, ele dá como se fosse para o ar um certo propósito. O ar, ele gosta, né? Nossa, que bom! Estão querendo receber, porque o ar ele gosta de falar e contribuir, e tem muitas de ideias, se tem alguém que consegue receber essas ideias e crescer com elas, nossa, para eles é o maior prazer que tem. Então, ambos eles vão trazer jovialidade, a risada, energia incansável, muita curiosidade, certo? Vontade de crescer, evoluir. E também a gente vai ter o lado da crítica dos Gêmeos. Gêmeos é um signo muito crítico. E a falta de emoção e sensibilidade, que ele vai estar em Urano, né? Então Urano em Gêmeos, Urano não tem muita sensibilidade, tem frieza, e Gêmeos também é frio, também é um pouco insensível, certo? Então eles podem ser tremendos amigos, mas a questão da emoção para eles não é tão evoluída como Câncer e Peixes, digamos dessa forma, certo? Então, ainda temos a questão egóica, violenta de Áries, e Netuno, né, que Netuno também falamos que está ligado com o lado psicológico. Netuno em Áries pode gerar muita violência psicológica, muita manipulação interna ou externa, manipular as pessoas, ou eu comigo mesmo, não presto para nada, essas coisas assim de exigir muito de mim mesmo, mais do que eu sou capaz, ou sabe o que, exigir de mim coisas que eu sou capaz de fazer, mas não agora. Calma, etapas. Antes de você aprender a dar a voadora de capoeira, primeiro vamos aprender a engatinhar, vamos aprender a ficar de pé, aprender a andar, aprender a correr, aprender a dar um salto, aí você aprende a dar um salto mortal, né? Então, ainda mais, o Urano também ele vai passar para Câncer nesse período, quando o Netuno estiver em Áries. O Urano demora metade do tempo, então demora 7 anos. Vai ficar em Gêmeos, depois vai passar para Câncer, na metade dessa corrida de quando o Netuno ainda estiver metade de Áries, o Urano vai passar para Câncer, né? Mas a gente vai focar nos primeiros 7 anos, no qual o Urano ainda está em Gêmeos. E vamos lembrar uma questão interessante que a gente tem, do ponto de vista da Kabbalah, a gente tem a famosa abertura cósmica chamada Pessah, que é a saída do Egito. A gente sai do Egito, que é a saída da escravidão espiritual. Já falamos tantas vezes, né, que o faraó, em hebraico, é um código
de Ha'oref. Você pega a palavra Par'o, em hebraico você lê de frente para trás, gera a palavra Ha'oref, que é a nuca, que representa o carne de pescoço, a teimosia, o orgulho negativo, a arrogância, o egoísmo. E a escravidão dos israelitas no Egito é um código para todos nós que temos as nossas escravidões. Eu tenho as minhas escravidões, dos meus egoísmos, da minha carne de pescoço, das minhas arrogâncias. E sair deste Egito, dessa influência do faraó, isso acontece em Ares. Então, Ares ele representa essa habilidade de sair, quebrar as barreiras e sair das escravidões. Muito positivo. E depois, em Gêmeos, foi quando aconteceu a revelação da imortalidade no Monte Sinai. Então, de novo, temos Ares e Gêmeos juntos. Eles trazem essa habilidade de um lado de sair do Egito e de outro receber a imortalidade. Que para poder receber a imortalidade tem que sair do Egito. Os dois estão lá funcionando. Então, a gente tem um período de 49 dias da saída do Egito até a revelação da imortalidade no Monte Sinai. E interessante agora que essa ideia de a gente tem o dia 7 de Gêmeos que isso acontece, e 7 está ligado com Urano que tem ciclos de 7, tem muitas coisas interessantes aqui. Mas ainda mais, tem uma explicação do grande cabalista chamado Bnei Sachar, que ele fala que, de acordo com o livro da formação, é o livro mais antigo da Kabbalah que a gente tem, ele está relacionado ao Pater Cabrão, e pelo menos diz que o Pater Cabrão foi o que escreveu a parte principal desse livro. E a gente sabe que o mês de Ares, Nissan, está ligado com a perna direita, e o mês de Gêmeos está ligado com a perna esquerda, e juntos a gente consegue andar. As duas pernas, elas dão suporte para o corpo. O corpo representa a energia espiritual de Tiferet, a habilidade de superação espiritual. A parte principal é o corpo, não é isso? O corpo, o que é a parte principal da espiritualidade? Superar nossa inclinação negativa, proativamente buscar revelar a luz espiritual de uma forma mais ecológica. Ecológica não só no sentido da natureza, ecológica para as pessoas, no sentido que vamos respeitar também, de uma forma proativa, quais são os efeitos do que eu faço proativamente. Tem toda uma questão poderosa aqui dentro. Então, tem muita coisa bacana de você criar as duas pernas, né? E já que Plutão que está entrando, vai entrar em Aquário, já falamos várias vezes, Aquário representa a era messiânica na Kabbalah, representa, de novo, a ideia de o fim dos tempos. Aquário representa o ser completo, o recipiente completo, ele representa também a energia da inteligência, ou seja, você dá sustento para o corpo, que dá sustento para a cabeça. Você vê muitas ligações muito interessantes. Agora, ou você então, de um lado, um potencial, um período que vai ter um potencial para um tremendo fortalecimento e busca pela Kabbalah, pela espiritualidade netuniana e humanidade uraniana, que você vai encontrar isso muito na Kabbalah. E também vai ser um período de grandes breakthroughs, de grandes vitórias e crescimentos tremendos na área de neurociência, psicologia e avanços nesse quesito. De novo, está ligado com Gêmeos, está ligado com a cabeça também, com o sistema nervoso. E de novo falamos de Aquário. Áries está ligado com a cabeça, tá? Para ficar bem mais preciso. Áries está ligado com a cabeça e Gêmeos com o sistema nervoso e com o cérebro também. Então a gente tem uma ligação muito interessante. De outro lado, a gente também pode ver um período de uma violência ariana, verbal, que é Gêmeos, propagando através de fake news, como a gente nunca viu antes. A gente já está chegando nessa hora, né? Temos o deepfake, certo? Hoje em dia já conseguem pegar rostos de pessoas, de vídeos que eles postaram nas redes sociais, e fazer com que pareça que agora o Obama, ou sei lá, o Donald Trump, ou sei lá quem for o presidente, parece que está falando agora que I declare war on China, e vai ser muito real, parece que é verdadeiro, quando isso não aconteceu. Hoje em dia estão já chegando lá. Ainda está longe de ser perfeito, mas já tem algoritmos de enganação, pelo redes sociais e Twitter e tal, de inteligência artificial, que sabe como bombar as redes sociais com várias contas fakes de uma certa ideia que vai criando uma opinião das pessoas, que dizem que, inclusive, assim que o Trump venceu as eleições, sei lá se é certo ou errado, mas
isso pode gerar também uma busca de solucionar essa ideia de fake news de vez por todas, né? A fofoca geminiana. E isso também pode gerar provocações constantes, o racional provocando o espiritual. A cabeça falando, quem disse que é assim? Então pode levar de um lado muita espiritualidade, mas de outro lado não, pelo contrário, Deus não existe, isso é tudo uma besteira inventada. Ou se ela falar, sabe o que? Na verdade tudo é alienígenas. Alienígenas trouxeram pra gente toda a sabedoria. E quem trouxe a sabedoria para os alienígenas? Não sei. Eles aprenderam sozinhos. Ou seja, no final das contas, vai ser ou ir para uma loucura, ou para desafiar, o racional desafiar a espiritualidade, ou os dois vão crescer juntos. Vamos entender que a gente precisa que o espiritual cresça com o racional vai alimentar o espiritual. Precisamos da cabeça e do sistema nervoso. É da espiritualidade, é da evolução da humanidade, tudo juntos, aí de repente vai ter um crescimento exponencial. E isso pode acontecer de forma interna, essas provocações, ou também entre pessoas. E pode ser entre grupos e até nações, o que pode promover a famosa guerra de Gog-Magog, ou também conhecida como a guerra de Armagedon. Então vamos lá falar finalmente, depois de meia hora, o que é essa guerra de Armagedon. Então, prazer em conhecer, você está vendo aqui o famoso Armagedon. Esse é o Har Megiddo. Har Megiddo é a palavra original em hebraico, que tem uma profecia no Novo Testamento, no qual diz que no Har Megiddo, que é esse lugarzinho bonito aqui, fica no norte de Israel, tá? Esse aqui é Israel, você pode ver aqui na imagem. Aqui é Tel Aviv, aqui é Jerusalém, e aqui fica Haifa, que é Tiberíades, o Mar da Galileia. Tá aqui Megiddo. Megiddo, na verdade, não é nem um monte, né? É um lugar que foi construído em cima de ruínas, construído em cima de ruínas, se chama em hebraico Tel Megiddo, ou Har Megiddo. Har Megiddo virou Armagedon. Que se fala que lá vai ser a guerra do fim dos tempos. Eu não encontrei nenhuma fonte disso. Na verdade, de acordo com os cabalistas, a guerra dos fim dos tempos se chama guerra de Gog-Magog. E Gog-Magog, de acordo com os cabalistas, vai acontecer em Jerusalém. Isso é muito importante saber. Inclusive vai ter algumas etapas dessa guerra, de acordo com as profecias dos cabalistas. Se encontra duas profecias, acho que no livro de Ezequiel e mais uma em Isaías. Agora, infelizmente, eu esqueci, tá? Mas tem 3 profecias nos profetas que falam das guerras, profecias não muito agradáveis de você ler. E se você não entende o segredo delas, não dá para entender qual é o chamado para mim, para você. O que tem que fazer com essas informações. Mas o que é interessantíssimo aqui dentro é que essa guerra do fim dos tempos, que de novo, essa ideia ela é escrita de forma codificada nos profetas, depois tem muitas explicações no Zohar, no Talmud, e vários cabalistas que falam sobre essa guerra e a interpretação desse código. E realmente se diz que antes da vinda de Messias, vamos ter a guerra do fim dos tempos. E o Zohar fala sobre esse período, Oi lo le'adam shirhe botaet ve'ashrei. Fala que medo e que triste, que ruim o ser humano que vai viver nesse período, e quão feliz é a parte dessa pessoa que vai viver nesse tempo, porque se diz que vai ter uma dicotomia, acabou o cinza. Não tem 50 tons de cinza, tem preto e tem branco, tem sim e tem não, certo e errado, acabou. Ou você está na escuridão, ou você está na luz. A boa notícia é que se você está na escuridão, você vai querer sair de lá muito rápido, e você vai para a luz. E essa guerra, se fala, ela vai promover essa ideia de que para com as besteiras, para com essas ideias loucas, tem que unir a espiritualidade com o racional, com as emoções, e de um lado, parar de falar, não, é só que eu acredito totalmente no que eu vejo, é somente ciência, e também de outro lado, não seja somente aquela pessoa que fala, não, só Deus, fé em Deus, e esquecer que Deus também está na ciência, Deus também está na física. Claramente, eu não digo que você deve agora, vou aprender física quântica para conhecer mais a luz do Criador, quando você pode estudar mais Kabbalah para conhecer a luz do Criador, mas eu quero não desprezar o físico, unir, entender que tem Deus em tudo, tem Deus aqui nessa parede, e nesse lustre, e nessa câmera, tem luz aqui, tem luz em tudo, a luz do Criador faz tudo viver, acontecer, e respeitar isso e focar na luz, não no físico. Focar na luz, na sabedoria espiritual, não na sabedoria mundana que não leva a gente a lugares espirituais.
mas respeitar, sem dúvida respeitar e não desprezar, unir os dois. E então a gente vai ter, se fala que essa guerra do fim dos tempos, ela tem 3 etapas que vai acontecer. Primeiramente, vai ser um período de qual vai ter uma guerra, vai ter muita atição entre grandes nações. De acordo com os cabalistas, vai ser a Mamlechet Edom e Mamlechet Paras, vai ser o rei da Pérsia, que hoje em dia é Irã, ok? Não está muito longe da nossa realidade, com um doido iraniano que ele quer ter bombas atômicas. Ele não esconde o fato, ele fala de forma aberta. Quando tiver bomba atômica, a primeira bomba para Israel, sabe? Primeiro para lá, e depois para o resto do mundo. Ele quer matar todo mundo. É um país que tem 80 milhões de habitantes, e desses 80 milhões de habitantes, 95% deles moram numa miséria que equivale à miséria que a gente vai encontrar nos países mais pobres da África e os lugares mais pobres no sertão do Brasil. Miséria, a grande maioria. E eles investem bilhões de dólares em terrorismo. Terrorismo do ISIS e tal. De novo, você fala, não, mas o Daniel, ele é israelense, ele é judeu, ele tem a sua opinião comprometida. Não precisa ir muito longe. Ahmadinejad não é um cara que ele pensa em paz mundial. Ele fala de forma aberta, ele quer destruir o mundo inteiro, e todo mundo sabe que ele está desviando seu dinheiro para o terrorismo, que ele quer chegar a colocar que o ISIS ele chega lá na Síria, e quer chegar perto de Israel, e na Arábia Saudita, e em vários outros. Sim, eles têm inimigos árabes também, eles, inclusive dentro dos árabes. E aí, depois de lá vai ser mais fácil de continuar para a Europa e para Israel. Eles têm um monte de planos e querem, primeira bomba atômica, conseguir, boom, Hazel Shalom para Israel. É isso que eles querem fazer. E depois os Estados Unidos e tal. E fala que vai ter atições. Como vai começar a atiçar? O rei da Pérsia com Mamlechet Edom, o reino dos Edomitas. Quem são os Edomitas? Hoje em dia é as nações, a nação cristã, que hoje em dia a gente acredita que os Estados Unidos, a Rússia e também a parte grande da Europa, ou seja, são os países principais. Aí o Brasil sem dúvida está ligado com o cristianismo, certo? É o país mais católico do mundo, acho que ainda, e também mais evangélico hoje em dia. Mas Brasil não tem nada a ver com guerras, por enquanto. E os países que estão mais ligados à violência, Estados Unidos da América, acho que nos últimos 270 anos, acho que eles estavam envolvidos em todos os conflitos mundiais. Acho que exceto 1 ou 2 estiveram envolvidos em todos os conflitos mundiais de mais de 200 anos. Rússia também, eles estão ligados, tem essa energia violenta. Alguns dizem que pode estar ligado com a Coreia do Norte, de novo, coisas que não escapam muito da lógica da nossa realidade. E vai começar a atiçar um ou outro. E não só, você vê agora o Trump não está mais no governo, tem agora o Biden, mas o Trump chegou a falar, vocês continuam assim, guerra contra a China, guerra contra o Coreia, não sei o que, ele começou a falar. Se fala que isso pode crescer mais, até no ponto que vão descobrir talvez uma nação, alguém que já estão financiando, fazendo, sei lá, atos de espionagem, algo do gênero, e pode começar, e vai gerar uma guerra. E essa guerra, eu não digo que ela vai acontecer em 2025 para 39, mas eu digo que, preste bem atenção no que eu quero dizer para você, que vai começar uma guerra. Essa guerra vai ser muito violenta, e chega num ponto que mais ou menos depois de 12 meses, de repente todo mundo fala, como isso aconteceu? Somehow vão culpar Israel, e aí vai sair todo mundo contra Israel, e aí se fala que vai ser uma guerra de um período de uns 12 meses, no qual vai ser Israel, depois vão conseguir chegar em Jerusalém, e depois, quando eles entrarem, começar a guerra em Jerusalém, aí você vai falar que vai ter a revelação de Messias, e que vai ter um exército divino que vai vir salvar, e todo mundo vai ver que não tem nada a ver com questões físicas e lógicas e sorte. Deus está lá e vai acabar com toda essa guerra, e vai vir finalmente o Messias, e todo mundo vai conseguir ser salvo. Uau! Então, a pergunta é, qual bunker você vai comprar para você ter, em qual montanha você vai se esconder? Certo? Vamos agora você entende, agora é por isso que o Daniel agora está em Porto Velho, está lá nas Amazonas, é longe de tudo, tem recursos naturais. Calma. Tudo isso é a parte técnica física. Qual o segredo espiritual que a gente tem que entender para nós mesmos? De novo, o faraó no Egito e tal. O que me interessa o faraó no Egito? Me interessa o meu faraó interno. O que significa meu Egito interno? Minha escravidão interna.
Gog e Magog. Gog é o nome do rei, Magog é o nome do seu reino. Gog, eu sei que é um nome estranho, lembrar que também é estranho. Gog e Magog é a guerra do fim dos tempos. Melchemet Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, a guerra do rei Magog e do seu reino Magog. Esse é o nome da guerra, é o nome da guerra final. Gog e Magog está ligado com a guerra dos Hagigim. A raiz de Gog e Magog, a palavra Hagig, ou Hagigim no plural. Hagig é pensamentos, ponderações. Se trata da guerra dos pensamentos internos que vai começar a atição interna dentro da gente, ao ponto que ela vai chegar até a nossa Terra Santa, até Jerusalém. Quando entrar em Jerusalém, aí que vai vir o que se chama a ressurreição dos mortos, que eu já expliquei sobre essa ideia da ressurreição dos mortos na aula especial sobre Messias, o que significa a ressurreição dos mortos, todos os segredos ligados a isso, que fizemos na transmissão do Shabbat. De novo, vou deixar para você no certo lugar aqui a aula para você poder assistir, e não tem que assistir a aula completa. Acho que metade da aula é a aula em si, a outra metade é uma leitura doutoral, ou seja, é metade do tempo que está aparecendo lá. Então, o que significa para a gente? A gente entende que Netuno está ligado com, falamos, a ideia do o vislumbre da sombra do que sobrou do resíduo da impressão de Binah. Binah, que é o desejo. Binah também está ligado com o nosso coração. Jerusalém, se fala que é o coração do mundo, é um código. A guerra que vai chegar até o coração. Os pensamentos vai chegar até o coração, que o coração fala, sabe o que? Basta! Eu quero a ressurreição dos mortos. Que falamos que tem um ponto na alma que a partir dela você pode ressurgir espiritualmente com toda a sua força. Sem dúvida, neste período de 2025 até 2039, a gente vai passar por um processo desses interno. Externamente falando, se vai acontecer guerra, se não vai acontecer guerra, sinceramente, eu não tenho como te comprovar se sim ou não. O que eu sim posso te falar, que se a gente chegar a ter uma guerra física dessas em 2025, ou 2040, ou 2122, ou 2245, não sei quando isso vai acontecer, se a gente chegar nisso, temos como ser salvos, que vai ser uma guerra mundial, se diz, né, de acordo com os cabalistas. Então, temos como ser salvos disso. E, de novo, tem mais segredos muito insanos em relação a isso, porque Gog e Magog, se você pegar a palavra de Gog e Magog, juntos tem a numerologia de 70, que representa as 70 nações originais que foram criadas, que, mais uma vez, está ligado com essa questão interna dentro da gente. O que significa 70 nações originais? Se fala que existem 70 anjos ou ministros espirituais que são regentes dessas 70 nações. E a gente sabe na Kabbalah que tem a ideia chamada os 72 nomes de Deus, que quando a pessoa desperta, além dessas 70 nações, que é considerado uma energia negativa, mais do que dentro de nós temos essa energia negativa, mas se você desperta o coração e a mente, você tem mais 2, vira 72. 72 é a numerologia de Chesed, de misericórdia. 72 é a numerologia do nome de Deus ligado com Chokhmah, a habilidade de trazer a luz espiritual, sabedoria, e também a energia que queima as negatividades, as cascas de negatividade, as klipot. E a gente tem que despertar esse coração, Binah e Chokhmah, como a gente tem que, entre Binah e Chokhmah, falamos que a gente tem Dat, a esfera de Dat que é Urano, Chokhmah que é Plutão, e Binah que é Netuno. De novo, esse triângulo maravilhoso que só mostra pra gente como isso vai acontecer internamente. E se a gente realmente entende, né, que o Gog, o nome do rei, é a numerologia de 12, então a gente tem os 12 signos que eles reinam no aspecto do bem e do mal, como já explicamos em vários momentos do curso. E o seu reino, que é Magog, que é a numerologia de 58, juntos dá 70, né? É a mesma numerologia de Noach. Noach significa conforto, a zona de conforto, a parte negativa. Também, a 50 é a numerologia da palavra Ren. Ren, que significa literalmente a beleza, mas também Ren é Chokhmat Nistar, a sabedoria oculta, a luz da Kabbalah, que é a ideia de que o reino, ele pode ser ou o reino do conforto, mimimi, ninguém me entende, tá? Ou vamos então conectar com a sabedoria espiritual através de esforço, através de contato com a Kabbalah, e juntos 70 representam as 10 sefirot,
que estão dentro de cada uma das 7 sefirot. Ou seja, a gente pode despertar a consciência, os atributos positivos dentro de cada uma das 7 sefirot internas, como a gente aprende no módulo 5 de Kabbalah sobre as 10 sefirot e tal. A gente vai ter que acender nossa alma, então, de Chesed Malchut, e aí então, quando a gente chegar a despertar esses atributos positivos, a gente também consegue iluminar essas nações internas que vão nos ajudar, e a gente vai ver juntos, junto com a ideia de Binah, de Dat, de Chokhmah, a gente consegue chegar aos 72, a revelação do poder da mente sobre a matéria, ter poderes espirituais iniguais. E como a gente pode ser salvo da guerra de Gog e Magog interna ou externa? E vou te falar sinceramente, eu não me preocuparia demais com essas guerras externas, porque não falta pessoas falando, o fim do mundo está chegando e não chega. 2012 o mundo vai acabar, não acabou. 1971 o mundo vai acabar, não acabou. Em 2000, bug 2000, bug Y2K, o mundo vai acabar, não acabou. O mundo não vai acabar tão fácil assim. E a gente sabe que a luz do Criador ela sempre vai promover atos de misericórdia. O que me interessa não é a guerra mundial, é a guerra interna. Lembremos que a gente procura as questões internas, você corrige internamente, até se acontecer a primeira guerra do mundo, não vai te afetar, nem você nem sua família, nada para ficar com medo de se preocupar. Então se fala como você vai ser salvo da guerra de Gog e Magog. Opa, vou dar aqui um pequeno pausa antes de revelar o último segredo, mais uma vez. Se você tiver interesse em estudar mais sobre a astrologia cabalística e se certificar e aprender como ser uma pessoa bem sucedida nesse ramo de espiritualidade e coaching espiritual e ajudar outras pessoas a facilitar o processo de correção espiritual, mesmo se você não se aperfeiçoou, mesmo se não é um grande mestre e mesmo se não tem nenhuma intenção de ser uma pessoa tremendamente espiritualmente elevada. É uma oportunidade maravilhosa, até para quem não quer atuar na área, de aprender todos os segredos das dinâmicas dos mundos espirituais, da jornada nunca contada da alma, desde a primeira encarnação até a última, de todos os mundos espirituais e os anjos relevantes, e todos os segredos que nunca te contaram em nenhum curso e aula de Kabbalah. E não acredite em mim, a gente tem tantos depoimentos de alunos que estão fazendo esse curso e que já fizeram, que já até no meio do curso já conseguiram fazer mapas astrais, ajudar muitas pessoas e, sem dúvida, ajudar a si mesmo nesse processo. Então, se você tiver interesse, no descritivo do vídeo você vai encontrar um link no qual eu vou explicar para você uma introdução a como funciona esse curso, o que você precisa saber, o que você não tem que saber, quanto que custa, quanto tempo demora. E para você ter uma noção, eu acredito tanto nisso e tenho tanto entusiasmo com isso que eu até criei um desafio especial que se você conseguir terminar, fazer o curso inteiro em 91 dias, e é viável de fazer, porque pessoas têm feito isso, se você fazer o curso inteiro em 91 dias, eu vou pagar você, vou literalmente dar dinheiro do meu banco para a sua conta bancária. Tá? Não é um cashback, não é um cupom para você usar em curso da 91, não. Eu vou dar para você dinheiro. Eu explico tudo sobre isso dentro da introdução gratuita a esse curso. Então, veja no descritivo do vídeo, clique no link, inscreva-se lá gratuitamente para receber a aula e lá eu vou te ensinar tudo que você tem que saber para virar um astrólogo, aprender toda a dinâmica dos mundos espirituais, da astrologia, astrologia cabalística, nome de Deus, anjo, tudo que você tem que saber para aperfeiçoar-se como uma pessoa e também facilitar para os demais o processo de evolução espiritual. E sim, tem um desafio que eu vou te pagar literalmente R$1.000 do meu bolso para o seu, se você completar o curso em 91 dias ou menos, ok? Vamos lá, sem delongas, veja nos descritivos do vídeo as informações e vamos aqui continuar para terminar o último segredo dessa aula. Salvo da guerra de Gog e Magog, interna, Torá, Gemilut Hasadim e terceira refeição do Shabbat. Torá é o estudo da sabedoria espiritual que a gente está fazendo aqui agora, estamos aprendendo, essa Torá ajuda você, especialmente as aulas de Zohar, mas não só. De novo, você tem acesso ao curso completo de astrologia cabalística, acesso às aulas de Zohar, mas não só, isso ajuda muito. Gemilut Hasadim, atos de misericórdia, de compaixão, de compartilhar. E eu vou falar, dar para você um exemplo do que significa isso. E também se fala que as conexões de Shabbat, as 3 conexões do Shabbat, temos sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Essas 3 ajudam muito para ajudar a gente a ser salvo da guerra de Gog e Magog, ou seja, para ajudar a gente a ter clareza de pensamentos. E a terceira refeição específica, ela ajuda a salvar da guerra de Gog e Magog. A primeira refeição, ela tem também a sua segulá, a segunda que é
a segunda conexão de sábado de manhã, né? Sexta-feira à noite é a primeira, sábado de manhã a segunda, sábado à tarde, final da tarde, 1 hora antes do pôr do sol, terceira refeição, né? Então se fala que, inclusive também tem a quarta refeição, que é quando a gente termina o Shabat, a quarta conexão, e cada um tem uma certa segulá, né? Se fala que um ajuda a salvar do Ributa Kever, do julgamento da morte, o outro ajuda a salvo do julgamento do inferno, que não tem que morrer para o inferno, você entende? O inferno acontece aqui, para a pessoa ser salva desses julgamentos que infernizam a vida, e vários outros segredos da prosperidade e tal. A gente não tem todas as conexões do Shabbat, mas se Deus quiser, eu ainda vou providenciar todas as conexões, mas já tem de sexta-feira de noite e sábado de manhã, a gente faz as leituras do Torá de vez em quando, então a parte principal a gente já tem. Se Deus quiser também vamos criar a terceira refeição, mas o que é mais importante é Torá, estudo espiritual dos segredos da Kabbalah e Gemilut Chassadim. Eu vou contar para você uma história real para ajudar a gente a entender assim, um pouco na Rússia e China e Putin e Coreia. Vamos falar da vida. História de uma real, isso aconteceu, muito linda essa história, eu vi recentemente de um grande mestre chamado Rabbi Snir Goeta. E ele fala de um casal que eles, na verdade, estavam namorando, decidiram casar, e quando eles no noivado deles, a avó do noivo, ela quis dar um presente para a noiva, e ela foi lá e comprou um anel de diamantes, algo da Tiffany's, eu não sei o que, $5.000, not too bad. Uma família que não tem muitas condições financeiras e tal, então deu para ela, fez esse esforço e tal, legal, deu para ela de presente, e então claramente também ela ficou muito feliz, orgulhosa e tal, não sei o que, eu dei para você, beleza. O que acontece? Que quando ela estava com o problema com o anel, que o anel estava um pouquinhozinho maior do que o tamanho do dedo dela, estava um pouquinho solto, metade de uma medida estava faltando, então estava assim, um pouquinho solto. E era inverno, então quem conhece no inverno, já no verão até a gente dilata um pouquinho, mas no inverno o espaço fica até maior. Eu falo de experiência que eu também tive o mesmo problema e eu perdi já minha aliança mais de uma vez. E reencontrei, é uma coisa interessante. Bom, e aí o que acontece é que depois deles casarem e tal, um dia desses, mais ou menos um mês depois, fizeram uma grande refeição em casa e tal, e a menina não consegue encontrar a aliança dela. Aliança, diamante, $5.000 não encontra de forma alguma. E ela sabe que a primeira coisa que vão notar é a primeira festividade, a primeira refeição que vão fazer na casa deles, todo mundo vai chegar lá a vovó e o vovô, cadê o anel, cadê a aliança, cadê o diamante? A primeira coisa que vão notar está faltando. E ela perdeu essa aliança. Legal. Chegaram lá, não tem o que fazer, começaram a perguntar, mas cadê a aliança? Aí ela falou, olha, eu não sei, eu não estou encontrando e tal. E começaram, mas como você perdeu? O que é isso? Gente, começou uma bagunça lá. Todo mundo lá com como se fala, torta de climão, né? Clima muito pesado. E desde então todo mundo julga ela, nossa, que perdeu mulher, que falta de respeito, falta de responsabilidade, perdeu uma aliança como essa, uma pessoa que não tem respeito aos outros, e meio que foi categorizado assim, ficou esse clima muito chato na família. O que acontece? Que estava chegando, alguns meses depois, as rezas de Rosh Hashanah, e o marido falou para a esposa, falou, olha, está chegando Rosh Hashanah, um dia muito importante e tal. Ele pediu permissão para ela, minha esposa, eu posso usar a nossa roupa de casamento, minha roupa de noivo que eu usei para a gente casar em Rosh Hashanah, porque é uma abertura quase espiritual muito importante, eu quero, sei lá, sentir, eu quero me conectar. Posso usar? Ela falou, claro, pode usar. E ele colocou a camisa, o paletó, e de repente ele, que é isso aqui? Ele está sentindo uma coisa, colocou a mão no bolso, a aliança estava lá dentro. A esposa falou, tá aí dentro. Eu falei, todo mundo pensou que eu perdi e tal, e estava dentro do seu negócio. Como chegou lá? Eu falei, não sei, meu Deus. Bom, Baruch falou, não se preocupe, eu vou resolver isso tudo. Antes de Rosh Hashanah, vamos resolver isso tudo. Chamou toda a família, explicou toda a situação, que estava ali dentro e tal, e mostrou, certo, o anel certinho.
E, nossa, a gente não pediu desculpa para a noiva e tal, pelo amor de Deus, nos perdoe, chega no Shana, a gente tem que rezar, certo? É uma data importante, é a semente para o ano inteiro, tem que fazer techuvá, arrependimento espiritual. Então, todo mundo lá pedindo desculpa, ela perdoou todo mundo, um momento muito emocionante, muito gostoso. Nossa, graças a Deus, conseguiram fazer isso antes de Rosh Hashanah e entrar no ano novo com uma energia maravilhosa, fabulosa. Mas aquela mulher ficou com um pouco de rancor do marido dela, porque falou, cara, eu passei por um inferno, meses e meses que eu estava sendo odiada, julgada, desconsiderada na família, as fofoquinhas, os papinhos que rolavam na cozinha, quando eu entrava de vez todo mundo ficava quieto e quieta. E ela ficou assim, com essa coisa no coração dele. Ficou segurando isso, mas tudo bem. Meu marido fez, mas ok. E assim passam-se alguns anos. E ela ficou esse rancor crescente no coração dela. Fala, não. Meu marido que fez, e acabou, ela nunca tratou disso e entrou naquele subconsciente, sabe? E passam-se alguns anos. E eles entram numa... aquela avó chegou a falecer, que deu de presente, e o marido dela também e tal. A primeira coisa que ela falou é o seguinte, ela faleceu, claramente esperou um tempo e tal, mas ela falou, olha, eu vou vender esse negócio. Vou vender essa aliança porque não faz mal, um karma ruim, eu só não vendi isso antes porque, por respeitar, mas sabe, eu nem preciso desses $5.000, nem consigo, sabe, não me sinto confortável de usar. E ela sabe, né, onde aquela senhora, ela sempre foi fazer as compras dela de aliança e tal, foi lá, chegou com um recibo, que é um recibo original, né, uma aliança como essa, e chegou lá para o vendedor e falou o seguinte, eu tenho esse anel, eu quero verificar quanto ele custa e, dependendo, eu quero vender para você. Olhou para o negócio e falou, uau, isso aqui realmente é muito especial e isso vale $6.000. $6.000? A minha sogra, né, falou, que é falecida, falou para mim que é $5.000. Falou, não, isso aqui é uma produção muito especial, não tem mais, isso aqui já vale até um pouquinho mais, se você quiser eu te pago 5, mas o valor disso sinceramente é 6.000, é um trabalho muito especial. Falou, nossa, mas que interessante, mas você não vende isso? Fala, esse aqui especificamente não, eu reconheço o meu trabalho. Mas aquela minha sogra, ela compra somente contigo, né? E falou pelo nome dela, ela falou, sim, eu conheço ela, aquela senhora maravilhosa, só comprava comigo, mas esse aqui não comprou comigo não. Falei, mas interessante. Então, ficou olhando, de repente ela viu lá o recibo, ela viu uma coisa, ela falou, meu Deus do céu, começou a chorar. Ela pega o telefone dela e liga pro marido. O marido fala para ela, tá tudo bem? Ela tá chorando. E o marido falou, mas o que foi? O que aconteceu? Eu preciso falar contigo agora. Mas o que foi? Venha para casa agora, eu tenho que falar contigo agora. E ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, eu descobri tudo, vem agora. Então ela vai lá, pega o carro dela, volta para casa, esperando o marido, toda nervosa. O marido chega, não sabe o que. Ela descobriu. A mulher falou que descobriu, ele tem que falar, opa, o que ela descobriu? Ela tá toda nervosa. Sabe, ela já está com umas lágrimas que ela enxugou, mas ela está assim, com a cara toda de quem chorou muito. Ela falou para ele, eu sei o que você fez. Eu descobri. Eu quero que você me diga com suas palavras o que aconteceu. E ele falou, mas o que você está falando? Ele falou, eu sei o que aconteceu, eu descobri, me diga, homem. Aí ele falou para ela, mas o que você está falando? Ela pegou o anel e falou, o anel, a aliança, eu descobri. E o homem começa a falar, e começa a ficar assim, não, mas como assim? E ela começa a chorar, eu descobri o que você fez. E ele tá todo assim, começa a chorar também. E ela olha para ele, você é o tzadik, você é o justo. Eu não mereço um homem como você. Eu não mereço. Ela chora e abraça ele, eles choram juntos e abraçam. Mas ele falou, mas como você descobriu? Falou para ele, eu fui querer vender essa bendita aliança da sua avó que me deu e tal, e eu não estava sentindo bom com essa energia, ela já foi embora desse mundo, falou, vamos vender. E eu vi aqui no recibo que essa aliança ela foi comprada no mês de Elul, um mês antes de Rosh Hashanah, mas a nossa aliança original foi comprada meses antes. Então você foi lá, você entendeu que você não aguentava mais me ver sofrendo e sendo julgado pela minha família.
você comprou uma réplica idêntica dessa aliança, fingir que foi você que foi descuidado, que perdeu e encontrou para salvar meu nome. E eu estou há anos com essa raiva de você, mas você não poderia me revelar esse segredo para não me humilhar. Você é um tzadik, você merece tudo. E isso é Gemilut Hassadim, entende o que eu quero dizer? Isso é compartilhar. Eu falei sobre em várias aulas minhas da importância de a gente fazer tzedakah, um ato de compartilhar financeiro, de doar dinheiro para promover ideias que você quer ser promovidas no mundo. Promover, dar suporte para a revelação da luz espiritual, muito importante. Antes de você fazer isso, comece a fazer em casa. Gemilut Hassadim, com o marido, com a esposa, com os filhos. Isso é um esforço e você vai ser julgado e você vai ser um monte de coisas. Isso salva de Milchemet Gog Magog, da guerra interna, os pensamentos, porque Deus está contigo. E você vê que, olha, ele foi lá e investiu uns $5.000 para comprar, e eles não tinham esse dinheiro. Mas você vê que, no final das contas, dinheiro tem, até vale mais, e tudo funciona. Então, para a gente poder entender, sabe, acho que o resumo da ópera dessa nossa aula de hoje, além de assustar você um pouquinho, não é assustar. Temos, hoje em dia, uma habilidade, uma oportunidade de nos prepararmos para um período de tremendas revelações. Só precisamos fazer um pouco de Gemilut Hassadim, um pouco de estudo, e quem quiser e puder, em breve, quando a gente vai ter essas conexões da terceira refeição do Shabbat, fazer essas conexões, e de resto, você vai ter essa união entre Binah, Dat, Chokhmah, essas energias internas dentro da gente que vão facilitar o processo dos astros e a gente poder, inclusive, estar acima dos astros, acima de todo esse caos e conectar com a árvore da vida, Etz Chaim, a árvore da vida que é o fluxo ininterrupto da luz ininterrupta. Então eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Nós nos vemos nas próximas aulas. Meu grande abraço para você e até então, como sempre, tudo de bom.